inspiração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Sejam bem-vindos a essa terça-feira da prosperidade, onde nós estamos aí falando sobre temas que são relacionados à questão da manifestação da prosperidade. É um prazer poder estar com vocês mais uma vez, neste dia, para estudarmos um pouquinho sobre o ensinamento da Seichonoye. Bem, hoje nós vamos falar sobre um tema que é conhecimento, convicção e vivência. Essas três palavras, Dr. Masaharu Taniguchi nos ensina que quando nós trabalhamos com essas três palavras, nós conseguimos exteriorizar ou conseguimos interiorizar, melhor dizendo, a nossa imagem verdadeira. Ter conhecimento sobre essa nossa imagem verdadeira, ter uma convicção sobre essa nossa imagem verdadeira e mais, vivenciar ela no nosso dia a dia. Quando nós realizamos essas três questões, naturalmente os nossos empreendimentos, eles acabam se manifestando de uma forma bem-sucedida, acabamos tendo mais resultados ou um melhor resultado. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre essas três palavras, essas três questões que envolvem o sucesso do nosso empreendimento. Para isso nós vamos usar este livro, que é o livro 365 itens para alcançar um ideal, o volume 1 deste livro, são dois, volume 1 e volume 2, e nós vamos usar hoje, neste dia, o volume 1. Caso você não o tenha e deseje ter, é só você acessar a livraria virtual da Seichonoye e adquirir o livro que vai ser entregue para você aí na sua residência, no seu trabalho, onde você desejar, ok? Então, seguindo aqui, vamos ver o que o mestre nos fala sobre esta questão dessas três palavras. Importante a gente frisar sobre a questão da imagem verdadeira ou da nossa natureza divina, que é algo que é inerente a nós, a nossa natureza divina, como também a imagem verdadeira é a nossa criação perfeita, ou o mundo da imagem verdadeira é um mundo perfeito criado por Deus, que criou todas essas questões em espírito. Então, quando falamos sobre imagem verdadeira, estamos falando dessa criação perfeita, tá? Não estamos falando dessa criação manifestada, que é este mundo material, onde nós existimos neste exato momento. E é óbvio que nós também compreendemos que, a partir do momento que nós conseguimos exteriorizar, ter esta convicção da nossa natureza divina, como este mundo é um mundo de manifestação,
acaba se manifestando as questões da mais perfeita ou na mais perfeita ordem possível dentro dos nossos empreendimentos, da nossa vida como um todo. Então vamos lá, o que o mestre nos fala aqui é uma questão bastante importante para nós termos sucesso em nossos negócios, ou mesmo na nossa carreira, ou mesmo na nossa vida. Ele vai falar sobre autoconfiança. E só atinge, né, sucesso as pessoas que têm autoconfiança. E o que significa essa autoconfiança? Obviamente que a palavra já define um pouquinho, é você acreditar em si mesmo, né? Mas muitas vezes, esse acreditar em si mesmo, as pessoas acreditam pelo seu talento, pela sua capacidade, né, pelo seu conhecimento, né, de forma intelectual. E não é sobre isso que o mestre está nos colocando. Essa autoconfiança, obviamente que todas essas características que acabamos de falar, elas são importantes também. Mas quando falamos sobre o ponto de vista, né, ou na ótica do ensinamento da Seichonoye, nós estamos falando sobre uma outra questão que ela transcende essa questão da materialidade. Então vamos lá dizer o que o mestre nos fala nesse livro. Aquele que não consegue confiar em si mesmo não poderá concluir com êxito nenhum empreendimento. Então quem não conseguir confiar em si mesmo, obviamente que não consegue levar a cabo nenhum empreendimento, não consegue ter sucesso em nenhuma das áreas da vida profissional como um todo, né? Não consegue. Porque se ela não acredita nela mesma, ela não consegue executar nada. Ela fica sempre na dúvida, né? Não acredita que aquilo que ela está fazendo vai dar um resultado, não acredita que o seu negócio é um excelente negócio, no seu produto, no seu serviço, né? Porque ela não acredita em si mesma. Então, se ela não acreditar em si, as outras pessoas acabam também não acreditando naquilo que ela está oferecendo como sendo algo benéfico, algo útil para que elas possam usar, para que elas possam adquirir ou para que elas possam consumir. E aí ele nos fala aqui, a verdadeira autoconfiança é aquela que resulta da conscientização do eu espiritual, sumamente perfeito e maravilhoso, que está no âmago do nosso ser e que faz parte da força espiritual do universo, isto é, Deus. Então veja, a verdadeira autoconfiança não são nas características materiais, nas características intelectuais que nós devemos ter. A verdadeira autoconfiança, ela é no nosso ser espiritual, na nossa existência espiritual, que é a força infinita do universo, que na verdade é caracterizado, né, como Deus. Então, se nós tivermos essa autoconfiança desenvolvida no nosso eu da imagem verdadeira, no nosso eu espiritual e não no nosso eu carnal, naturalmente nós conseguimos desenvolver qualquer atividade, conseguimos desenvolver qualquer empreendimento, porque esta força espiritual, ela está em potencialidade de manifestação do mais perfeito possível. Então, essa potencialidade de manifestação, nessa força infinita em potencialidade de manifestação, é a nossa imagem verdadeira. Né? Aquilo que foi criado na nossa essência, ou foi criado com a nossa essência, ou constituindo na nossa essência, tudo aquilo que é necessário para ser feito, tudo aquilo que é possível para ser feito. Então, nós, como filhos de Deus que somos, como diz o ensinamento da Seichonoye, temos tudo em potencialidade de manifestação. Acreditar nisso significa acreditar no seu eu da imagem verdadeira, no seu eu espiritual. Isso é a verdadeira autoconfiança. E essa autoconfiança, o mestre também nos fala em outros livros, que ela é uma força motriz que movimenta todas as nossas ações. Então, quando eu acredito que posso realizar, eu crio ações condizentes com aquilo que eu posso realizar. E isso faz com que as coisas passem a acontecer. Mais à frente ele diz aqui, mas aquele que consegue manter a consciência da unidade com Deus através do seu eu espiritual, jamais cairá nem mesmo diante dos maiores adversidades. Então, quando nós conseguimos manter, né, esta consciência da nossa essência espiritual, da nossa natureza divina, né, do nosso eu verdadeiro,
de que não somos seres carnais, e sim seres espirituais, e acreditamos nisso, nós passamos a viver isso, ou vivenciar isso na nossa vida, nós jamais cairemos, né, no que ele nos diz aqui, frente aos desafios que são nos apresentados. A nossa vida é cheia de desafios. E muitas vezes as pessoas que não têm essa certeza, que não têm esse conhecimento, que não têm essa vivência, ou mesmo esta convicção de ser um ser espiritual, criado à imagem e semelhança de Deus, criado para ser perfeito, criado para ser próspero, criado para ser feliz, nos primeiros desafios, ou em vários outros desafios que se aparecem na vida, porque a vida é cheia de desafios, acabam sucumbindo, acabam desistindo, acabam se desestimulando, não vão conseguir ir à frente, né, porque não acreditam, não têm essa autoconfiança na sua natureza divina. Então, essa parte, para o sucesso do nosso empreendimento, ela é fundamental para que nós tenhamos certeza de que o nosso empreendimento ele é algo que nos foi concedido por Deus para que nós possamos levar ao maior número possível de pessoas o resultado, né, deste empreendimento, que é o nosso produto ou o nosso serviço, para beneficiar essas pessoas. E muitas vezes a gente não consegue compreender muito bem esta questão da área profissional, né? Acreditamos que essa questão da área profissional ela pode ficar muito fadada às questões dos resultados financeiros. E muitas vezes, lógico que o resultado financeiro ele é importante, não é que ele não seja importante, mas a essência, né, ou a finalidade de um serviço, de uma empresa, de um negócio, de um empreendimento, sempre é produzir algo. E para produzir algo, você precisa ter alguém que consuma este algo. E se você produzir algo que não satisfaça a ponta, né, ou o consumidor final, o seu empreendimento não vai ter resultado, ou não vai atingir o sucesso. E por isso que você tem que produzir algo que seja útil às pessoas. E isso você faz quando você acredita na sua natureza divina, quando você tem a convicção de ser filho de Deus e aquilo que você está produzindo é para realmente ser útil às pessoas ou ser útil à humanidade, tá? Então, quanto mais você desenvolver esta convicção e quanto mais você vivenciar esta questão de ser um ser espiritual, menos você irá sucumbir diante dos desafios, né? Como diz o mestre aqui, jamais cairá diante dos desafios que se apresentam à nossa vida. Então vamos lá. Mais à frente ele nos fala sobre uma questão importante para nós sabermos, que é fundamental essa questão, como nós estamos falando aí dentro da questão da imagem verdadeira. E ele fala aqui no livro sobre o homem, ou que o homem vive em eterna bem-aventurança. Então, o homem que ele diz aqui são todos os seres criados à imagem e semelhança de Deus, vivem em eterna bem-aventurança. De que forma? O fato de um homem existir aqui significa que a vida de Deus está aqui presente. Só o fato de existirmos significa que a vida de Deus está presente. Então, na verdade, esta vida que está imanente em mim não é a vida do Douglas. O Douglas está sendo vivificado pela vida existente de Deus que está manifestado nesta forma. Assim como todos vocês. Então, a vida infinita de Deus se manifesta em várias ou infinitas formas de existências. E essas formas de existências, cada uma delas tem uma finalidade específica para poder expressar esta vida a sua essência, para poder expressar essa vida da melhor forma possível. Por isso que ele nos fala que, sendo a vida de Deus eterna bem-aventurança, onde existir o homem haverá eterna bem-aventurança. Então, se a vida de Deus é a eterna bem-aventurança, a nossa existência como homem, mesmo utilizando o corpo carnal, é de eterna bem-aventurança. Para isso, nós precisamos conhecer sobre isso, conhecer sobre a nossa natureza divina, conhecer sobre esta questão da criação perfeita do mundo da imagem verdadeira. E de que forma o Mestre nos orienta, né? O Mestre
Masaharu Taniguchi nos orienta sobre a questão do conhecimento. Obviamente que ele nos orienta sobre a questão de nós lermos, de nós estudarmos, de nós pesquisarmos as escrituras sagradas da Seichonoye, que são os livros, são as revistas, são os cantos, são as sutras. Quanto mais nós nos aprofundarmos nessa leitura, nesse estudo, mais nós vamos tendo o conhecimento da nossa natureza divina. E mais nós vamos tendo este conhecimento sobre a bem-aventurança da nossa existência como filho de Deus que somos. E aí ele continua aqui, ó. Os prazeres sensoriais não têm como essência a verdadeira alegria, e por isso estão sujeitos a se transformar em dor. Muitas vezes nós ficamos muito presos às questões dos prazeres do mundo material, e estes não têm como essência a verdadeira alegria, apenas a satisfação dos prazeres, né, ou melhor, dos sentidos físicos, e muitas vezes isso se transforma em dor. Por quê? Porque não tem a essência da verdadeira alegria. Então, a busca de prazeres do ponto de vista físico é algo que pode se transformar em dor quando ele não existir. Isso também está escrito na Sutra, né? Na Sutra Sagrada, vocês podem ler lá na Chuva de Néctar da Verdade, ele fala sobre isso também, dessa mesma forma, né? Ele continua aqui, ó. Esta verdadeira alegria é o eu perene, o Filho de Deus. O Filho de Deus é o próprio homem, não há outro homem que não seja Filho de Deus. Então, a alegria verdadeira, ela vem da essência da nossa natureza divina. A verdadeira alegria, ela vem do nosso eu da imagem verdadeira, e não das questões manifestadas. Por que eu estou falando isso? Eu acredito que vocês já devem ter conhecimento. Se vocês não têm ainda conhecimento, está chegando agora. A Seichonoye nos ensina de duas formas a questão deste mundo em que nós vivemos, né? Na verdade, de uma forma só. O ensinamento da Seichonoye, ele é norteado por 3 pilares, e dentro desses 3 pilares, o que a Seichonoye ela tem como ensinamento base, como ensinamento próprio, né, entre aspas, como ensinamento da verdade, é que só existe Deus e o que vem de Deus. Ou seja, só existe Deus e aquilo que Ele criou. Isso, obviamente, que é a característica da criação espiritual e não da criação material, porque se nós entendermos isso, nós acabamos compreendendo que quando Deus criou todo este universo, não existia matéria. Ele fez da sua vibração, que foi o verbo, né, a vibração da vida, entrar em movimento, e todas as coisas foram criadas. Criadas de que forma? Em espírito. E aí nós chegamos nesse mundo material. Como é que funciona isso? Então aí a Seichonoye nos ensina um outro pilar, que é o pilar de manifestação, que é este mundo em que nós vivemos, que é o mundo material, ele é um mundo de projeção mental. Então, nós, como filhos de Deus, temos esse instrumento chamado mente, que reflete a nossa natureza divina, a existência verdadeira, neste plano fenomênico. E se manifesta todas as coisas conforme aquilo que nós reconhecemos na nossa mente. Então, veja, a alegria do Filho de Deus, ela está na nossa essência, na criação perfeita, no primeiro pilar, onde Deus criou tudo, criou tudo perfeito, de forma perfeita, né? Criou tudo de forma bela. E quando criou todas as coisas, viu que estava tudo muito bom. Só que quando nós chegamos nesse mundo material, e por não entendermos que ele é um mundo de projeção, ou até conhecermos sobre isso, mas não vivenciarmos isso, não termos a convicção aflorada sobre esta questão, acabamos, né, sofrendo com as manifestações existentes, acreditando que essas manifestações não foram criadas por nós, né? Foram impostas a nós. E a Seichonoye nos ensina que não, na verdade tudo se cria na mente, né? Cria-se entre aspas, né? Tudo se manifesta através das crenças mentais, né? Dos conceitos mentais, daquilo que nós acreditamos, se manifesta nesse mundo fenomênico. Portanto, não busque alegria nos prazeres externos, e sim exteriorize a sua alegria interna para com os prazeres, para com as questões
externas, ok? Mais à frente ele nos diz aqui sobre um pontinho que vocês vão ver na tela de vocês aí, sobre as características da imagem verdadeira. Ele nos fala aí, ó, as características da imagem verdadeira é a constante alegria, o puro amor, a própria plenitude que preenche qualquer vazio. Então veja, falamos muito sobre a imagem verdadeira, né, o mundo da imagem verdadeira, e quais são as suas características. É tudo aquilo que ele acabou de falar, é a constante alegria, é o puro amor, a própria plenitude que preenche qualquer vazio. Então, a imagem verdadeira, ela está para preencher qualquer vazio com essas características. E isso que muitas vezes a gente, mas eu não entendi essa questão da imagem verdadeira, eu não conheço sobre a imagem verdadeira, eu não sei o que é o mundo da imagem verdadeira. Não se preocupe com isso. Muitas coisas a gente não consegue trazer no vocabulário, né, material, as questões que são imateriais. Então não fiquem presos com isso, apenas acredite, né? Acredite docilmente que existe um mundo da imagem verdadeira, que você é filho de Deus, que você é um ser espiritual, que Deus está se manifestando através de você na sua vida, da forma que você está. Obviamente que nós precisamos melhorar e muito essa manifestação, mas nesse exato momento nós estamos sendo vivificados por essa vida. E quando somos vivificados por essa vida, existe em potencialidade infinita em nós a possibilidade dessa manifestação, desde que nós reconheçamos, desde que nós acreditamos. Isso também se manifesta. Tá? Então vejamos lá, voltando aqui à questão das características da imagem verdadeira. A imagem verdadeira, ela está pronta para preencher qualquer vazio da nossa existência. Com o puro amor, com a infinita alegria, né, com a infinita benevolência, né, está com todas as questões para preencher a nossa imagem, o vazio existente na nossa vida. Tá? Então é nisso que nós precisamos acreditar como conhecimento, conhecer mais sobre essa questão da imagem verdadeira. E continuando, ele nos fala aqui, ó, sobre essa questão que é importante. Ó. A imagem verdadeira é dotada de riqueza infinita, é a fonte inesgotável de todos os recursos. Assim sendo, quando a imagem verdadeira se manifesta plenamente no mundo fenomênico, surge abundante provisão. Vou ler de novo. A imagem verdadeira é dotada de riqueza infinita, é fonte inesgotável de todos os recursos. Então veja, imagem verdadeira é a fonte da riqueza infinita. Ela é a fonte inesgotável de todos os recursos. Por isso que Cristo falou, o reino de Deus está dentro de vós. Quando nós necessitamos de alguma coisa, nós não temos que buscar externamente, e sim internamente, na nossa essência, na nossa imagem verdadeira. Temos que buscar todas as ideias que poderão ser manifestadas neste mundo de infinitas formas. E quando nós buscamos isso, nós acabamos recebendo. Mas muitas vezes as pessoas passam por situações, e eu já passei por isso, e a gente fica buscando solucionar as questões do mundo material, ou querendo resolver os problemas no mundo material. E, na verdade, o que já está manifestado no mundo material já está manifestado. Você não corrige aquilo que está manifestado. Como este é um mundo material de projeção, você precisa corrigir a causa. E de que forma você corrige a causa? Criando uma nova imagem, um novo projeto, um novo modelo mental para que isso se manifeste de forma diferente. E para você criar isso, você precisa buscar essas ideias na sua natureza divina, na sua essência. Preletor, mas parece fácil, falar é fácil. Executar não é tão fácil. Concordo, falar é fácil, executar nem sempre é tão fácil. Mas o que nós aprendemos na Seichonoye? Que nós precisamos intensificar as nossas vibrações mentais através das leituras e da prática da meditação Shinsokan, para estarmos sintonizados com a nossa natureza divina.
E quando nós sintonizamos com a nossa natureza divina, que é a própria imagem verdadeira, nós acabamos recebendo essas ideias, ou captando essas ideias que estão imanentes neste universo, e aí acabamos exteriorizando e resolvendo todas as questões que envolvem a nossa vida, tá? Então, ressaltamos, a nossa imagem verdadeira é a fonte da provisão infinita. É a fonte da provisão infinita a imagem verdadeira. E olha lá o que ele nos fala aqui. Ó. Assim sendo, quando a imagem verdadeira se manifesta plenamente no mundo fenomênico, que é este mundo material, surge abundante provisão. Então, se você está buscando a provisão infinita, né, ou a prosperidade, precisa se sintonizar com a imagem verdadeira. Né? Como é que eu vou me sintonizar com a imagem verdadeira? Eu já falei, né? Leituras, prática de meditação Shinsokan, amor ao próximo, né? Dedicação de amor ao próximo. Isso faz com que nós sintonizamos com essas vibrações da imagem verdadeira, que está imanente neste universo, apenas esperando para preencher o nosso vazio, que é a falta daquilo que nós achamos que está faltando, né? Por isso que ela é inesgotável fonte de recursos. Tudo aquilo que nós, entre aspas, necessitamos, nós podemos usufruir desta fonte inesgotável de recursos, que é a imagem verdadeira. Mais à frente ele nos fala aqui, e vai na tela de vocês aí, ó, que vai falar sobre a meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan é uma oração contínua. Nela contempla-se mentalmente a imagem verdadeira, que é a eterna bem-aventurança. Então, a meditação Shinsokan ela é uma oração contínua. Você realiza ela uma vez, mas ela continua, desde que você fique focado naquilo que você está fazendo como meditação. E ela é a fonte da bem-aventurança. Então, nós precisamos nos dedicar ou nos disciplinarmos mais em relação à questão da meditação Shinsokan. É fundamental esta prática da meditação Shinsokan todos os dias, sem falta. Ah, mas tem que ser todos os dias, sem falta? Não. O mestre falou que tem que ser todos os dias, sem falta. Simples assim. Por que tem que ser todos os dias sem faltas? Não sei, mas ele falou que tem que ser todos os dias sem falta. Então, se você realmente quer manifestar a prosperidade, se você quer ter sucesso no seu empreendimento, alicerçado nas questões espirituais, apenas execute. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, tem sim. Essa questão de eu não tenho tempo é uma questão de nós nos organizarmos. Nós conseguimos nos organizar para termos mais 30 minutos, 20 minutos, 1 hora a mais no nosso dia. É só nós olharmos a nossa existência e nos organizarmos. Se é importante aquilo que eu desejo, eu preciso fazer aquilo que é necessário para conseguir manifestar aquilo que eu desejo. E aí o mestre nos fala sobre a questão da meditação Shinsokan. Então, se eu acredito que realmente é importante o sucesso do meu empreendimento, o sucesso na minha carreira, né, eu preciso me dedicar a algo além do que eu já estou fazendo. Ou me dedicar mais do que aquilo que eu já estou fazendo, que é a disciplina da meditação Shinsokan. Com ela, você vai contemplar esse mundo da imagem verdadeira, vai criar esta convicção da sua natureza divina e vai se sintonizar. E com isso vai manifestar tudo aquilo que você realmente deseja. Mais à frente, ele nos fala um pouquinho sobre esta questão. O que constitui a oração, né, ou o que constitui essa oração contínua, é a meditação Shinsokan. Então, como está na tela de vocês, a meditação Shinsokan é fundamental, como já falamos. Ela constitui uma oração contínua. Bom, falamos bastante sobre conhecimento, né? Falamos sobre a questão de nós buscarmos esse conhecimento da nossa natureza divina, desse mundo da imagem verdadeira, né? Dessa nossa existência como um todo, desse ser espiritual que somos e não esse carnal. E, obviamente, agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da convicção. Como falei, através da meditação Shinsokan, a gente vai adquirindo mais convicção, porque ela é uma forma contemplativa da nossa natureza divina. Mas vamos ver o que o mestre fala aqui um pouquinho sobre isso.
Confiar em si mesmo. Como falamos no começo, a autoconfiança, né? Então, confiar em si mesmo. Diz aqui, ó. Para conseguirmos realizar os nossos desejos, precisamos, antes de mais nada, crer realmente em Deus eterno, onisciente e onipotente e onipresente. Quando nós realmente acreditamos nessa força superior, que ela é onisciente, onipotente e onipresente, e é eterna, né, nunca vai deixar de existir, nós conseguimos manifestar essa nossa convicção nas nossas ações. E aí olha o que ele continua aqui nos dizendo. Que essa vida, que é a vida de Deus, né, imanente nesse universo, crer nessa grande vida, que ramifica-se, né, de várias formas, flui no interior de cada um de nós, como o nosso eu verdadeiro. Então, quando nós acreditamos realmente que somos, sintetizando, né, que existe essa força superior, que está imanente em todo esse universo, e que essa força superior, que nós denominamos como Deus, está imanente em nós, vivificando a nossa essência, né, vivificando a nossa vida, né, que caracteriza o nosso eu da imagem verdadeira, o nosso eu verdadeiro, aí sim nós conseguimos desenvolver a nossa autoconfiança alicerçada nas questões espirituais, nas questões mais importantes da nossa vida. Essa convicção, ela precisa ser trabalhada. Não é da noite para o dia que você consegue ter essa convicção. Pode ser que tem pessoas que conseguem apenas com uma, duas leituras, ter o insight e começar a acreditar. Mas muitas pessoas, por terem conceitos já pré-estabelecidos, precisam de mais treinamento em relação a isso. Mas a gente não pode desistir, a gente precisa persistir nessa questão do conhecimento para transformar ele em convicção. E é nisso que o mestre vai falando aqui, ó, sobre isso. Ó. A verdadeira autoconfiança só se consegue através da consciência da unidade com Deus. Isto é, da consciência de que Deus está dentro de nós, porque em verdade Ele está dentro de cada um de nós. Então essa verdadeira autoconfiança só se consegue através desta unidade. Eu e Deus somos um só, que é o que fala o ensinamento da Seichonoye. Né? Esse ensinamento da Seichonoye, ele nos ensina que somos Deus e eu e Deus somos uma coisa só. Não existe o Deus separado de mim, mesmo porque, como já vimos aí dentro do que nós falamos, somos a ramificação da vida de Deus manifestado numa forma. Né? Isso é que eu preciso exteriorizar, né? Sobre essa questão da minha essência. Né? Então vamos um pouquinho mais à frente aqui, quando ele nos fala sobre a questão do problema, né? Todos nós passamos por problemas na nossa vida. Né? A Seichonoye não encara esta palavra, problema, como problema, e sim, ela nos ensina que tudo isso que acontece na nossa vida são desafios que nós precisamos superar. Né? Então, óbvio, se nós temos aí algo a ser superado, no mundo material se caracteriza como problema. Dentro do ensinamento da Seichonoye são desafios que nós precisamos superar. E se os desafios existem, é porque nós temos a condição de superá-los. Então, se eles aparecem na nossa existência, primeiro porque nós os criamos. E quando nós os criamos, significa que nós conseguimos, obviamente, superar eles. Né? Então, vamos ver o que ele nos fala aqui. Ó. Quando estamos com algum desafio, nós não precisamos ou não devemos ficar com a mente presa no desafio. Por quê? Quanto mais eu ficar preso no problema, no desafio, menos eu consigo enxergar ou intuir a solução para aquele desafio, ou como superar aquilo. Então, o que ele nos fala? Na tela de vocês está escrito aí, ó. A mente que não solta o problema cria uma obstrução da passagem da sabedoria de Deus na camada consciente da nossa mente. Então, a mente que não solta o problema não consegue receber essa intuição interior de como superar, de como resolver. Por quê? Porque ela entope a passagem, entre aspas, né, dessa força interna para solucionar o problema. Por isso que a Seichonoye nos fala, solta,
Solta o problema. Ah, mas como que eu vou soltar? Soltando. Ah, mas o problema é meu. Exatamente, solta ele. Quando você solta, soltar não significa você não dar atenção. Soltar é você não prendê-lo na mente. Deixe ele ali, vá resolver outra situação, faça outra coisa, que quanto menos você esperar, você tem a solução daquilo que você vai resolver. Para resolver, desculpe, aquele problema. Então, o soltar é não ficar preso, não ficar se apegando àquela questão. E é gozado porque nós temos pessoas que já se passaram anos e anos e ainda estão segurando sempre os mesmos problemas. Não muda, né? Não muda o disco. Solta, porque senão sua vida não vai evoluir, tá? Todos nós, sem exceção, temos algo a superar. Isso faz parte da nossa existência. Só que nós precisamos superar, não ficar preso nisso daí. Então, quando ele fala, a mente que não solta o problema, não consegue, né, receber em top, né, o canal de manifestação da vida, é nesse sentido. Quando você solta, você se abre para o universo para que você receba a solução. Mas mesmo assim, se sua mente não consegue soltar o problema, o que ele nos ensina? Abandone a própria mente. Esquece da própria mente. Vai, segue o caminho, segue a vida, né? A mente que não consegue soltar o problema, você deve deixar a própria mente também, né? Para não ficar apegado a essas questões. Sei que isso parece um pouquinho meio maluco, mas se vocês pegarem a Sutra Sagrada, você consegue entender isso, tá? Na Sutra Sagrada está escrito sobre essa questão também da mente. Então, dá uma lida na Sutra, dá uma estudada na Sutra, e ela está na Sutra Contínua Chuva de Néctar da Verdade, o que eu acabei de falar para vocês agora, sobre a questão da mente soltar a própria mente, né? Que é a Sutra para a Cura Espiritual. Dá uma lida naquela Sutra ali que você vai entender sobre essa questão de soltar, não ficar preso com as questões mentais, né? Melhor, não ficar preso com as questões materiais e soltar. E se a mente não solta, solte a própria mente dessas questões, tá? Continuando o que ele nos fala aqui, ó, para a gente falar um pouquinho mais sobre a convicção. Confie mais em si mesmo, somente, né, quando compreendermos que Deus, né, está na tela de vocês, ó, confie mais em si mesmo, somente quando compreendermos que Deus, o Pai do céu, está em nós e faz as obras, é que conseguimos adquirir uma autoconfiança inabalável. Então veja que nós estamos falando muito sobre autoconfiança, né? Então o conhecimento, a convicção, a vivência, ela se dá muito nesse ponto da autoconfiança, que é adquirida através da sua natureza divina. Então, como disse na tela aí, quando nós acreditamos que Deus, né, está dentro de nós, que o Pai do céu está nos auxiliando, não somos nós que fazemos a nossa obra, né? É Deus, através de mim, que realiza todas as minhas obras. Isso também está no canto evocativo de Deus, né? Deus é que realiza as minhas obras, não sou eu. É através de Deus que eu consigo manifestar. Por que Deus, né? Porque a vida de Deus está sendo vivificada em mim. Então você que tem aí um empreendimento, você que está buscando sucesso na sua carreira, no seu negócio, coloque o seu empreendimento na mão de Deus. Coloque a sua carreira na mão de Deus. Faça a sua parte. Mas acredite que Ele pode conduzir os seus negócios, que Ele pode conduzir a sua carreira, que Ele pode conduzir, né, a sua vida profissional. Quando você faz isso, você solta, você executa da melhor forma aquilo que você pode executar, que está dentro das suas condições, mas você tem a certeza que você está tendo um apoio fora do comum. E a maioria das pessoas que fazem isso, se não todas as pessoas que fazem isso, é as pessoas que têm sucesso, que realmente acreditam nesse algo a mais, nesse algo superior, tá? Então, quando nós realmente acreditamos nisso, é que nós conseguimos essa fé inabalável. Então, agora nós vamos para um outro ponto, né? Falamos bastante sobre a questão do conhecimento, da convicção, que é acreditar na nossa natureza divina, que é acreditar que eu e Deus somos um. E agora nós vamos falar sobre vivência. E vivência é você viver aquilo que você realmente tem como convicção. Então, primeiro eu conheço sobre a minha natureza divina,
depois eu adquiro convicção, e através dessa convicção, que eu tenho a autoconfiança, eu passo então a vivenciar aquilo que eu realmente acredito. E o que ele nos fala sobre isso? As atitudes mentais, na tela de vocês, sobre a vivência, ele vai falar, as nossas atitudes mentais, ou melhor, as atitudes mentais que nos fecham o canal que nos liga a Deus é o medo, a inquietação e preocupações desnecessárias. Essas três atitudes mentais, elas interrompem essa nossa ligação com a fonte da provisão infinita, né? Com este eu da imagem verdadeira. O medo, obviamente, que vocês conhecem, ele é um instinto defensivo, mas quando ele está muito aflorado, ele acaba sendo prejudicial. Você ter receios, você ter precauções, é importante quanto a isso, né? Faz parte dos nossos instintos de defesa. Mas quando isso se torna algo doentio, né, a questão do medo, acaba te prejudicando porque você não recebe, né, essas inspirações, ou não se conecta ou se sintoniza com essas inspirações para poder aí vivenciar a sua convicção. Então não tenha medo de vivenciar o Filho de Deus, não tenha medo de vivenciar a sua provisão infinita que está inata, né, na sua existência. Outro ponto que ele nos fala são as inquietações. Inquietações são, né, entre aspas, tipo preocupações mesmo, né? As pessoas elas ficam inquietas, não sabem onde vai, para onde vai, o que vai fazer, tal. Não tem um direcionamento. Então essas inquietações faz com que você não consiga focar em alguma questão, ter foco em algum resultado. Então, ache um ponto que você deseje realizar, ache algo que você queira fazer e foque naquilo. Ah, mas eu não posso fazer isso. Quem muito quer, nada tem. Você foca em algo, realiza aquilo, depois foca de novo, realiza, foca, realiza, foca, realiza. Essa questão é muito importante, faz com que a sua mente fique disciplinada, ela não fique inquieta, né, sobre as questões de resultados. E o terceiro ponto que ele nos fala são preocupações desnecessárias. Muitas pessoas se preocupam excessivamente. E se preocupar excessivamente acaba criando, né, situações desnecessárias. Claro que nós temos que cuidar com as questões do amanhã ou do depois de amanhã. Claro que nós temos que cuidar. Nós não temos que nos preocupar com isso. Mesmo porque o amanhã ainda não chegou. O depois de amanhã também não. Então, as nossas ações de hoje, elas também vão determinar os próximos acontecimentos, que é isso que a Seitonoye nos fala. Dê mais atenção ao momento presente, dê mais atenção ao seu agora. O agora é importante. Este agora é que vai determinar os acontecimentos futuros. Quando você fica muito preocupado com as questões do futuro, ou mesmo até com as questões do passado, que existem muitas pessoas que ficam preocupadas com o que já aconteceu e ficam trazendo esses acontecimentos de lá de trás no momento presente, elas acabam não vivendo, elas acabam não aproveitando a sua existência e não conseguem avançar. Então a sua vivência, ela precisa ser uma vivência do momento presente, com as características da sua autoconfiança, do seu conhecimento, com as características de toda a sua existência verdadeira. Esta vivência é você viver a sua natureza divina, né? É deixar com que a sua natureza divina se exteriorize. E aí ele vai mais à frente aqui e nos ensina da seguinte forma. E essa questão é uma questão bastante importante nos dias atuais, né? A gente sempre fala sobre essa questão, mas é algo que sempre pegam as pessoas, né? Então está na tela de vocês, dívidas. Todas as pessoas que vão, todas eu não digo, mas a maioria das pessoas que vêm procurar a prosperidade procura também por relação a esta palavra dívida, né? O que a Seitonoye nos fala sobre isso? Ou melhor, o que o mestre fala sobre isso? Se você tem dívida, pague. Simples assim. Ah, mas como que eu vou pagar sem recurso?
Obviamente que você não tem recurso, mas essa dívida você está prendendo ela mentalmente. Então pague mentalmente para que você se livre, entre aspas, dela mentalmente e capte ideias para gerar recursos para quitar a sua responsabilidade no mundo material. Então, quando ele fala nessa questão, ele diz assim na tela de vocês, ó, dívida, talvez você não consiga pagar as suas dívidas, mas Deus pode pagar as suas dívidas. Não é deixar que Deus pague suas dívidas, não é jogar as dívidas na mão de Deus, né? É algo que você fez, é de sua responsabilidade. O que ele quer nos dizer aqui, ó, que no mundo material eu posso não ter recursos para isso, mas no mundo da existência verdadeira esse recurso é infinito. Então Deus pode pagar as minhas dívidas de que forma? Eu me sintonizando, né, com esse mundo da fonte da provisão infinita para ter ideias para gerar o recurso. Só que eu preciso entregar isso, eu preciso me abrir, eu preciso me sintonizar. E aí sim eu consigo ter esses recursos. Às vezes as pessoas ficam muito presas a essas questões da dívida. Claro que isso daí implica uma responsabilidade, né? Não estou querendo isentar essas responsabilidades. Mas se você não está conseguindo fazer isso de forma natural no mundo material, busque o mundo de Deus, busque o mundo da imagem verdadeira, né? Se sintonize com a fonte da provisão infinita para ter as ideias para gerar esse recurso, que com certeza eles serão dados a você para que você possa saldar todos os seus compromissos e suas responsabilidades, ok? Não fique preso e não fique se culpando ou se penalizando em relação a estas questões, né? Porque às vezes a gente cria sentimento de autopunição em relação a esta questão da palavra dívida. E não é isso que a Seitonoye nos ensina. E principalmente nos dias de hoje, onde o mundo está passando por muitas transformações, as empresas estão modificando, se modificando, os profissionais também. Muitas vezes você pode ter adquirido várias dívidas. Não se preocupe, tudo isso será saldado, tudo isso será realizado de acordo com a sua crença mesmo, né? Se você tem a sinceridade, né? Ou se você tem realmente o desejo de quitar isso, isso vai acontecer, desde que você se sintonize com estas questões, como falamos até agora, sobre a fonte da provisão infinita. E mais à frente, né, ele vai falar um pouquinho sobre a questão de desafios, né, sobre os nossos desafios, como nós tínhamos falado, sobre a questão dos problemas, né, sobre os nossos desafios. Diz aqui, ó, desafios são ótimas oportunidades para refletirmos sobre a nossa postura e os nossos atos. Então, quando existe o problema, quando existe o desafio, é uma ótima oportunidade para a gente refletir sobre como está a nossa postura mental e como nós estamos agindo. Por isso que eles acontecem. E acontece para a gente mudar essas questões e superá-los. Ele não vem para nos prejudicar, né? É como se fosse um alerta, tá? Então, olha, isso está acontecendo. Este alerta que está sendo dado, você precisa mudar. E todos nós sabemos o que nós precisamos mudar. Todos nós temos consciência de onde precisamos melhorar. Às vezes não queremos enxergar, mas que todos nós sabemos. Então não encare as questões dos desafios, as questões dos problemas como algo para te prejudicar. Não, é algo para poder fazer você evoluir ainda mais, né? Quando você encarar desta forma, naturalmente você consegue achar as soluções para poder superar esses desafios. Para a gente já ir finalizando sobre a questão da vivência, ele vai falar sobre agradecer. É muito importante nós vivermos agradecendo ou sendo grato por tudo aquilo que já nos foi dado, né? Não é agradecer apenas aquilo que vai se manifestar ou aquilo que nós desejamos manifestar quando se manifesta. É tudo aquilo que você já recebeu. E se você olhar na sua vida, por pouco que você acha que você tenha, você ainda já recebeu muito. Quando você tem esse sentimento de exteriorizar a gratidão por aquilo que você já tem, né, por aquilo que você já recebeu, naturalmente você abre o canal para que manifeste aquilo que você deseja. Então, como que ele faz aqui, ó? Ou melhor, como que o mestre fala no livro sobre o agradecer. O sentimento de gratidão é um remédio milagroso que cura todas as feridas. Então, o sentimento de gratidão é um remédio milagroso que cura todas as feridas. Então, quando nós estamos
passando por alguma situação no nosso empreendimento, nós precisamos olhar o nosso empreendimento, a nossa carreira, a nossa função e agradecer. Quando nós agradecemos, nós tiramos de nós aquela mágoa, aquela angústia, aquele medo de ter alguma situação complicada no futuro. Então veja, falamos sobre alguns pontos, sobre a questão do conhecimento, sobre a questão da vivência, sobre a questão, conhecimento, da convicção e da vivência. Eu vou ressaltar ou relembrar esses pontos que nós falamos, como está na tela de vocês aí. Olha lá, o conhecimento é sobre a nossa natureza divina, é sobre o nosso eu espiritual. Para isso, nós precisamos sintonizar, através da meditação Shinsokan, com a nossa imagem verdadeira, com a nossa natureza divina. Essa imagem verdadeira, ela está em potencialidade de manifestação na nossa existência. E a meditação Shinsokan, ela é uma oração contínua, como nós vimos. Então, o conhecimento, ele vai através do nosso eu espiritual, através da sintonia com a imagem verdadeira e através da meditação Shinsokan, que é a oração contínua. Depois falamos sobre a convicção. E a convicção é crer que eu e Deus somos uma coisa só. Deus está em mim. Deus vivifica a minha existência, né? Falamos sobre a questão dos problemas, que não são problemas, né? Na verdade, são desafios, e para não nos apegarmos, né? Nessa parte dos problemas, falamos muito sobre a mente que fica presa ao problema não consegue a solução. Ela interrompe a manifestação da natureza divina. E falamos sobre a questão da autoconfiança, a importância da nossa autoconfiança nessa questão da convicção. E a autoconfiança, ela está relacionada diretamente à minha natureza divina, aquilo que eu realmente acredito que sou. Com isso eu consigo, então, manifestar ou ter uma autoconfiança. E aí concluímos com a questão da vivência, né? Então, vivência, o que é? As nossas atitudes mentais. Nós precisamos mudar as nossas atitudes mentais sobre o medo, sobre preocupações excessivas, sobre a questão de nos preocuparmos muito com os acontecimentos futuros, né? Precisamos interromper isso, sobre as inquietações da mente. Mudar essas posturas mentais para podermos aí vivenciar a nossa natureza divina. Falamos sobre a questão de dívidas, né? Se você não consegue pagar, Deus consegue pagar as suas dívidas, obviamente, que você precisa desta sintonia e dessa entrega para Ele, né? Para que Ele te dê ideias, que você gerem recursos para quitar isso. E os desafios que são aí um alerta para a nossa existência, né? Sobre a nossa postura mental, sobre as nossas atitudes, o que devemos mudar quando os desafios aparecem. E fechamos com a questão do agradecer, que são remédios. O agradecer, ou melhor, a gratidão, é o remédio milagroso que resolve todos os problemas. Então, para você manifestar sucesso no seu empreendimento, trabalhe com essas 3 características, se aprofunde nesses 3 pontos, que é o conhecimento sobre a sua natureza divina, a convicção da sua natureza divina e viver a sua natureza divina. Com certeza, você vai atingir o sucesso no seu empreendimento, na sua carreira e na sua vida como um todo. Desejo a todos vocês muito sucesso, que Deus abençoe a todos vocês. E ressalto, entre no nosso aplicativo, acesse a página do New Ciclo de Estudos da Prosperidade, verifique o que é o New Ciclo de Estudos, se matricule lá, tenha mais conhecimento. Se você desejar realmente ter sucesso, essa é uma boa dica para vocês. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.